Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 passos, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto, não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios, nem casar-se com você. Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorrinho de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com seus lindos olhos muito atentos na estrada, e logo que ouvia minha voz ou me avistava lavando o meu prato do jantar na torneira da banheira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do mais puro entusiasmo. Tip foi o meu companheiro certo durante 5 anos, e numa noite trágica, nunca me esquecerei dela, um raio matou a 10 passos de mim. A morte de Tip foi a tragédia da minha meninice. Tip, você nunca leu um livro de psicologia, não necessitava fazê-lo. Sabia, por algum instinto divino, que qualquer indivíduo pode fazer mais amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos, procurando fazer as outras pessoas tornarem-se interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Você conhece, e eu também, pessoas que erram pela vida, tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo, isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você, nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um detalhado estudo das conversas telefônicas para saber qual palavra mais frequente usada. Veja se imagina isto. Foi o pronome pessoal eu. Foi usado 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual a pessoa que olha em primeiro lugar? Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina, disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como homem nenhum jamais o foi na terra. No entanto, nessa hora, sois a única pessoa no mundo em que posso confiar. E os historiadores têm dúvidas se ele podia confiar mesmo nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado What Life Should Mean to You? O que a vida deve significar para você. Nesse livro, diz: é um indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler vários livros eruditos de psicologia sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significado que vou repeti-las em grifo. É um indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez, frequentei um curso para escrever contos na Universidade de Nova York, e o editor de uma importante revista falou para nossa classe. Ele disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente e, depois de ler alguns parágrafos, sabia se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, afirmou, as pessoas não gostarão das suas histórias. Esse insensível editor deteve-se 2 vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando o sermão. Estou dizendo, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhes diz, mas lembre-se, terão que estar realmente interessados no público se querem ter sucesso como escritores de contos. Se isso é verdade quanto a escrever ficção, fique certo de que é 3 vezes mais verdadeiro no que diz respeito aos contatos com as pessoas face a face. Passei uma noite no camarim de Howard Thurston, na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston, o conhecido rei dos mágicos, durante 40 anos ele viajou por todo o mundo sempre na mesma função, criando ilusões, aturdindo plateias, fazendo o povo suspirar espantado.
mais de 70 milhões de pessoas compraram estradas para suas apresentações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Thurston que me contasse o segredo de seu sucesso. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensinou, pois ele deixou a casa dos pais ainda pequeno, tornou-se um malandro, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler olhando dos vagões de carga os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria ele algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre mágicos e grande número de pessoas sabia tanto acerca disso quanto ele, mas possuía duas coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha a habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha era cuidadosamente ensaiado com antecedência, e seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas, além de tudo isso, Thurston tinha um verdadeiro interesse nas pessoas. Declarou-me que muitos mágicos olham para a plateia e dizem para si mesmos: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método de Thurston, porém, era totalmente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena, dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio me ver. A sua presença faz com que minha vida corra de um modo muito agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes: amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isso. Apenas estou reproduzindo sem comentários o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos depois de 30 anos de trabalho, pois construíram uma estrada de ferro exatamente onde se localizava seu negócio. Aos poucos, os dias ociosos de aposentadoria começaram a entediá-lo e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não demorou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. À sua maneira, humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia. Embora ele mesmo não fosse um bom violinista, fez muitas amizades, participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos com o nome de Tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kinswa. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade produtiva. Esse também foi um dos maiores segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo seus empregados o estimavam muito. O seu criado James E. Amos escreveu um livro sobre ele, intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. No livro, Amos relata esse incidente edificante. Certa vez, minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone da nossa casa. Amos e a esposa moravam numa casa na propriedade de Theodore Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamava-a para dizer-lhe que havia uma perdiz, da qualidade que ela desejava conhecer, ao lado da sua janela. E, se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo seu chamado. Oh, Annie! Oh, James! Era sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de querer bem a um homem como este? Como podia alguém deixar de se sentir atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca, quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a cozinheira, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstraram mau gosto, gracejou Roosevelt, e direi tal coisa ao presidente quando vir. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo, saudando os jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado.
Ike Hoover, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrimas nos olhos: "Foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por vendas aparentemente não importantes ajudou um representante de vendas, Edward Sykes Jr., de Shanton, Nova Jersey, a conversar com um cliente. Há muitos anos, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Hingham. Toda vez que ia a essa drogaria, antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas. Certo dia, fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da Johnson & Johnson porque a empresa passara a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com o sistema de crediário. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, dando voltas durante algumas horas pela cidade. Finalmente, tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar qual era a nossa posição. Quando retornei, disse meu habitual alô aos empregados. O proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião, dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado. Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que, tão logo eu tinha saído, o rapaz o procurara e o informara de que eu era um dos poucos vendedores que os cumprimentavam. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que ser sinceramente interessado em outras pessoas é uma das mais importantes qualidades de um vendedor. Aliás, de qualquer pessoa. Descobri por experiência própria que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades, tornando-se verdadeiramente interessados nelas.